Olá, sejam bem-vindos ao módulo 5. Neste primeiro ponto vamos falar sobre diagrama de fluxo de dados, DFD. Deixo-vos já aqui um diagrama completo que é composto por processo de depósito de dados, fluxo de dados e entidades externas. E agora vamos falar um pouco sobre cada um desses elementos e definirmos realmente a utilidade do DFD e a sua elaboração. A definição é um modelo que permite representar o sistema como uma rede de processos, salientando as funções que precisam de ser implementadas e os fluxos dos dados manipulados por estas funções. Temos aqui a representação gráfica, os processos são representados por um círculo oval, os fluxos dados por uma seta, os depósitos dados por duas linhas paralelas e as entidades externas por um retângulo. Regras para construir. Escolher nomes significativos para os processos, fluxos, entidades e depósitos. Numerar os processos. Redesenhar os DFDs tantas vezes quanto forem necessárias. Evitar DFDs completos. Certificar-se que o DFD é internamente consistente. Evitar processos que tenham entradas e nenhuma saída ou vice-versa. O processo é a função de transformação, transforma entradas em saídas, o nome, numeração, mais verbo, mais objeto. Temos aqui um exemplo, por exemplo, comum, calcular juros, e depois uma outra saída, que seria calcular juros, e que no meio teríamos um processo. Aqui é usado para descrever movimento de informação de um componente do sistema para outro. Um exemplo é, por exemplo, um valor x, y ou z, calcular a média, lança-nos a média, e sai-nos como resultado final. Num outro teremos um número de telefone e a opção será validar telefone e dando como a saída um número válido ou um número inválido. O diagrama de fluxo é considerado uma das principais ferramentas adotadas em projetos de sistemas de informação. Ele consiste numa representação gráfica de como as informações se movem em meio aos processos de um sistema. Este diagrama costuma ser utilizado por profissionais de tecnologia da informação e análise de sistemas, que desejam documentar e apresentar aos utilizadores como os dados transitam. Geralmente eles iniciam com uma linguagem de panorama geral e passam para cada detalhe mais refinado de cada processo. Qual é o objetivo do diagrama de fluxo de dados? Detalhar a descrição do sistema analisado, comunicar aos utilizadores de forma clara e didática, identificar o fluxo de dados, seja qual for a tecnologia adotada, delinear o escopo do projeto de desenvolvimento do sistema. Mediante essas informações, o diagrama de fluxo de dados pode ser definido como uma representação gráfica e estruturada e sistemática de um projeto, para, assim, resolver determinado problema ou promover melhorias. Na hora de criar o desenho, é preciso que sejam seguidas hierarquias. Ou seja, o diagrama pode ter várias camadas, cada uma representando um processo ou uma função específica. Vou-vos deixar por aqui na primeira parte do 5.1. Voltamos já. Bom trabalho.